do Senhor. Estamos alegres, agradecidos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá na noite deste dia. Estamos mais uma vez reunidos na casa do Senhor para rendermos graças ao Teu nome. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra comigo no texto tema desta noite, Epístola Universal do Apóstolo Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 5. Vamos ler também o versículo de número 6. Tiago, capítulo 1, versículo 5 e também o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Verso 6: Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Podeis tomar o vosso assento, glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos agradecidos a Deus. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Otávio, por nos permitir transmitir a palavra do Senhor nesta noite. Agradeço também a pastora Júlia, toda a diretoria do grupo das irmãs Shekinah. Deus abençoe. Vocês estão lindas e abençoadas nesta noite. Meus irmãos, eu trago a palavra de Deus ao coração da igreja, baseada no texto que nos foi confiado nesta noite, com o tema sabedoria divina na tomada de decisões. Haja vista que nós enfrentamos diariamente desafios no nosso cotidiano que tende a nos colocar a tomada de decisões a fim de sanar os problemas que nos são cercados. E existem algumas teorias por aí que sabedoria é a mesma coisa de inteligência, ou é conhecimento que você lendo adquire, ou até mesmo tomando informações de alguém, você fica prudente ou sábio para tomar aquela decisão ou alguma decisão devida. Na verdade, quando surge um problema, o nosso cérebro ele processa informações a fim de buscar a capacidade de resolver. Isso é inteligência. Já a sabedoria, ela é algo que envolve uma compreensão mais profunda das questões tanto morais, éticas e existenciais. Há pelo menos 3 tipos de sabedoria, baseada no texto que nós lemos nesta noite. Existe pelo menos 3 tipos de sabedoria, que é filosófica, que é adquirida pelo conhecimento, pela leitura, aprendida por alguém ou pela observação que fazemos. Também existe para o nosso meio a teológica, é aquela que você estuda, buscando conhecimento da palavra do Senhor. Também é adquirida, porque você passa a meditar, a estudar e aprender de alguém. Só que existe também a sabedoria como dom de Deus. Esta sabedoria que Tiago, o apóstolo, irmão de Jesus, está descrevendo na sua epístola. E não somente no capítulo 1 que ele coloca essas informações, mas todo o capítulo de Tiago ele vai dar algumas informações acerca da sabedoria. Se você analisar o texto no capítulo 4, por exemplo,
ele vai dizer que existe a sabedoria humana, diabólica, animal, e também há sabedoria divina que vem do alto. Esta sabedoria que Tiago está dizendo não é a filosófica que você aprende ou adquire dentro de uma universidade. Não é a teológica que também da mesma forma você aprende no curso de teologia ou até mesmo numa universidade fazendo bacharel de teologia, que não é ruim, todos devem fazer. Mas Tiago está dizendo da sabedoria que vem do alto, do Pai das luzes, que é esta sabedoria que nos ajuda na tomada de decisões difíceis que enfrentamos dia após dia. Na verdade, quando este tema vem dizendo na tomada de decisões, ou seja, a sabedoria na tomada de decisões, quando o Senhor nos dirigiu a este texto para meditar no dia de hoje, o Senhor me levou a alguns personagens bíblicos para mostrar quão grande ou quão precioso é a sabedoria na tomada das decisões difíceis da nossa vida. E é interessante notar que todos os personagens que nós vamos falar aqui nesta noite, eles tiveram que tomar uma decisão categórica de qual postura tomar diante da adversidade que ele enfrentava. Porque algumas decisões na nossa vida vai decidir o rumo da nossa história. Tem hora que a gente imagina que o nosso futuro será daquele jeito que nós queremos, mas o profeta Isaías vai dizer no capítulo 55 que os pensamentos do Senhor a nosso respeito, eles são melhores do que os nossos. Os sonhos do Senhor para nós outros é maior do que o nosso. Ou seja, os nossos projetos, as nossas atitudes, vai depender das decisões que fazemos diante das adversidades que enfrentamos, ou até mesmo diante das propostas que nos é colocada na nossa vida, na nossa carreira, nas tomadas de decisões. É importante lembrar que Deus sempre tem o melhor para nos oferecer. A melhor decisão é seguir a presença do Senhor, porque com certeza sairemos vitoriosos no final. Oh glória! E o primeiro personagem, ou a primeira personagem que eu quero falar nesta noite é Raabe. Quem era Raabe? O que a vida esperava de Raabe? A Bíblia fala que Raabe era uma prostituta, uma meretriz, mulher que fazia programas. Naquela época, escrito em Josué capítulo de número 2, nós vemos que Raabe, ela vivia dessa forma a sua vida inteira, até que Josué envia 2 espias para Jericó. A Bíblia diz que Raabe, ela morava no muro de Jericó e atendia os seus clientes na sua própria casa. A Bíblia diz que Josué, ele envia 2 espias até Jericó, e os espias, ele vai em direção a Raabe, ou a sua casa. Haja vista que Raabe reconheceu aqueles homens, e ela já conhecia a história, porque quando você estuda Josué capítulo 2, você vai perceber que ela chega para esses 2 espias e diz para eles: eu sei quem vocês são, eu sei que vocês servem o Deus verdadeiro. O Deus que você serve é Deus no céu e também é Deus na terra. Eu sei o milagre que Deus fez na vida de vocês. Vocês passaram pelo Mar Vermelho a pé enxuto, vocês destruíram reis, Og, e vocês chegaram até aqui. Eu sei que Deus deu essa terra para vocês. Só ali já poderia os espias, se fosse nos dias de hoje, falar em línguas estranhas, porque há uma mulher de vida fácil, agora ela está diante de 2 homens de Deus, espias, e está relatando até mesmo aquilo que eles nem lembravam mais. Aquela mulher tinha convicção de
cidade, ela decidiu no seu coração, dizendo: eu ajudo você a sair daqui, eu oriento você de como é melhor entrar nessa cidade, eu vou proteger vocês, mas eu quero fazer um acordo com vocês. Quando vocês voltarem, guarda a minha vida, guarda a minha casa, livra-me, aleluia, daquela investida que vocês vão fazer à cidade. Os dois espias na mesma hora disse: está fechado, você não sofrerá dano algum. Não tem como alguém que crê no Altíssimo viver em momento de aflição, de dificuldade por muito tempo. O salmista no Salmo 30, verso 5, ele vai dizer que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Aleluia. Raabe toma uma decisão. Ela disse: eu ajudo vocês e vocês me ajudam, ok? E a Bíblia diz que aquela tomada de decisão de Raabe gerou fruto eterno para ela. Raabe, ela entrou na genealogia de Jesus. Está descrito em Mateus capítulo de número 1, quando fala genealogia, Jesus ele vem de Raabe. Segunda coisa, ela entrou nos heróis da fé, descrito em Hebreus capítulo 11, versículo de número 31, por uma atitude de fé, por uma decisão sábia que ela teve em ajudar o povo de Deus, em servir o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Enquanto muitos estavam servindo outros deuses, ela disse: eu vou servir o Senhor dos Exércitos, que faz maravilha no meio do seu povo. Eu quero dizer para você nessa noite: Deus está fazendo maravilha aqui neste lugar, porque a presença dele está real desde o início deste culto. A tomada de decisão de Raabe fez ela entrar na história dos heróis da fé, por uma oportunidade de ouro que ela enxergou. O segundo personagem que eu quero falar nessa noite é Bartimeu. Quem era Bartimeu? Filho de Timeu, o cego de Jericó, na mesma província de Raabe. A Bíblia diz que o cego de Jericó, ele tinha um estigma na sua vida, nasceu cego, e agora ele é obrigado a pedir esmolas o resto da sua vida. O que a vida fala sobre Bartimeu conforta o seu coração, porque nada vai mudar para você. Você é cego, você é morador de rua, você é pedinte, entre aspas. A Bíblia agora conta a história que Jesus ele entra em Jericó. E olha que Josué amaldiçoou, e isso aí é uma coisa para outro momento. Mas a Bíblia diz que Jesus entrou em Jericó. E quando Jesus ele entra, uma comitiva entra com ele, porque o povo ia aonde Jesus estava. Se você entrou aqui nessa noite é porque Jesus está aqui neste lugar. Então, se eu fosse você, eu não perdia tempo, eu adorava, eu glorificava o nome do Senhor. A Bíblia diz que Bartimeu agora ele ouviu falar que Jesus estava passando por Jericó. A Bíblia diz, e é Paulo que fala em Romanos capítulo 10, versículo 17, pastor Gilmar, um digno vice-presidente. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O povo estava dizendo: Jesus chegou em Jericó, está começando a fazer milagre. Jesus está curando o paralítico, Jesus está curando o leproso, Jesus está curando o cego, está curando o mudo, está curando o surdo. Agora Bartimeu disse: é a minha oportunidade, eu não vou perder a minha oportunidade por nada. E ele começa a clamar, ele começa a gritar: ei, nós somos pentecostais. Eu lembro que Bartimeu também já era pentecostal.
disse: filho de Davi. Talvez Jesus parou porque ele não se controlava em clamar. Ele estava desesperado. Talvez ele estava dizendo: é a minha única oportunidade. Eu não consigo vê-lo. Eu ouvi falar que ele está aqui, ele está próximo de mim, então eu vou chamar a atenção dele. Ei, se eu fosse você, eu chamava a atenção do mestre. Ei, se eu fosse você, eu chamava a atenção do mestre nessa noite. E Bartimeu clamou. Jesus disse: chame ele até mim. E o escritor que escreve com riqueza de detalhes é o evangelista Marcos, ou João Marcos. Ele escreve dizendo que chegaram para o cego e disse: o mestre está a te chamar. Você, em algumas traduções diz: você teve sorte, porque ele resolveu te chamar. Eu vou usar essa expressão aqui nessa noite. Você, ao entrar aqui neste lugar, você não está só com sorte. Tem um propósito de Deus na sua vida. Ele te trouxe aqui para você sair daqui transformado, diferente, porque ele marcou este encontro contigo. E quando o cego chega diante de Jesus, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? O cego poderia falar uma série de coisas que era importante para ele, mas a sabedoria do cego foi tão grande que ele disse: ei, a minha mente está focada somente na minha prioridade. O pastor Otávio falou aqui nessa noite: enquanto o Senhor for minha prioridade. O cego de Jericó, ele poderia ter outras necessidades, mas ele disse: a principal é que eu preciso ver. Ei, eu quero pedir você nessa noite: qual é a sua prioridade nesta noite? Coloca a melhor prioridade sua, coloca ela na lista de todas as demais e diz: Senhor, atende o meu clamor nesta noite, que você vai sair daqui com a sua resposta. Jesus disse: então é isso que você quer? Recebe. Porque se tem uma coisa que Jesus ele é categórico, é que quando ele fala, acontece de anormal. Quando Jesus ele fala, acontece. Eu não sei por quanto tempo você está aguardando esta promessa se cumprir na sua vida, mas Deus está dizendo: você veio aqui nessa noite e a resposta que eu tenho para dizer para você ainda está de pé. A proposta que eu tenho para você. Eu não sei o que o inimigo fez na sua trajetória. Eu não sei qual foi a seta que o inimigo lançou na sua caminhada, que você parou, que você estacionou, ou que você está tentando retroceder. Deus está dizendo: continua na posição, porque o seu milagre está sendo produzido no céu. O cego recebe a cura na hora. Jesus não deixa para amanhã o que ele pode fazer hoje, ele vai fazer hoje na sua vida. Salomão, o homem mais sábio que existiu na terra, e muita gente fala depois de Jesus, Jesus já era antes dele. Então o homem mais sábio que existiu na terra, dada pelo próprio Deus. 1 Reis, capítulo de número 3, a Bíblia diz que Salomão enfrentava uma crise muito grande, o povo não aceitou o seu reinado, e ele começa a se preocupar, a buscar conselhos, e agora é-lhe dado um conselho dizendo: busque a atenção de Deus, porque como seu pai buscava, Deus respondia. Quem sabe ele vai responder para você. Tem gente que precisa ouvir isso aqui. O Espírito Santo está falando no meu ouvido: ei, está na hora de chamar a atenção de Deus, porque este negócio que você colocou na mão dele, você precisa aprender a confiar, porque ele pode fazer. Salomão agora busca a atenção de Deus. A Bíblia diz que ele prepara 1000 altares, coloca 1000 cabeças de boi ou corpo de boi. Ele mata 1000 boi, oferece holocausto, 1000 holocaustos. E agora, quando ele oferece esse holocausto, esse sacrifício, a Bíblia diz que Deus não mandou um anjo, não. Deus
a Bíblia diz que Salomão agora, com sabedoria, mesmo antes de receber, ele disse: Senhor, eu quero apenas que o Senhor me dê sabedoria para que eu possa administrar o seu povo, não é nem o meu, o seu povo, porque para que eu possa entrar e sair das questões que eu tenho para resolver diante do povo. A Bíblia diz que Deus olhou para ele e disse: porque não pediste riqueza, porque não pediste outra coisa, prata, ouro, eu lhe darei sabedoria além dos demais. Não existiu ninguém igual a você e nem existirá. Porquanto a sabedoria você terá, e também acompanhado de sabedoria virá riqueza, virá honra, virá, aleluia, paz. A Bíblia diz que Salomão, no capítulo 8, versículo 11 de Provérbios, ele diz que melhor é a sabedoria do que os ruins, e tudo quanto se deseja, nada se pode comparar com ela. Tem muita gente nos dias atuais querendo conquistar o melhor emprego. Não é ruim. Tem muita gente nos dias atuais querendo conquistar ou comprar o melhor carro, ou comprar a melhor casa, o melhor apartamento, a melhor fazenda. Aleluia. E Salomão, que tinha tudo isso, ele diz: a melhor coisa não é ouro, não é prata, não é carro, não é fazenda, mas é, aleluia, a sabedoria que vem de Deus. Deus está falando com pessoas aqui, pastora Júlia, nesta noite. Você precisa de sabedoria para tomar as decisões dentro da sua casa, para cuidar de uma questão emocional, social, física, psicológica. Deus está dizendo: ei, eu estou aqui nesta noite para te entregar a sabedoria nas tomadas das suas decisões. O terceiro personagem que eu quero falar nesta noite é o filho pródigo. Quem era o filho pródigo? O jovem que decidiu chegar para o seu pai e dizer: pai, eu quero a minha herança, e não vê o resultado do meu trabalho. Eu quero curtir, eu quero passear, eu quero me divertir. E o pai chega para ele e disse: não é tempo de fazer isso. E ele disse: mas eu quero. A insistência foi tão grande que o pai disse: então vai, toma. Deu a herdade para ele e disse: toma. Deu o valor que ele precisava e ele sai. A decisão precipitada daquele jovem quase fulminou a sua vida, de forma que ele se viu, perdeu todo o seu dinheiro, ele perdeu tudo aquilo que tinha, gastando com farras, com amigos, pseudo-amigos, porque amigo de verdade não é aquele que curte com você, aquele momento, aquela vibe que você pode oferecer. Não, não. Amigo de verdade é aquele que está com você na hora que você mais precisa das coisas. E quem é que está com você quando você precisa de algo? É Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Ele sim é o verdadeiro amigo. Ele não vai te abandonar quando você falir. Ele não vai te abandonar quando você está em situações adversas. Mas ele está dizendo: eu estou contigo, eu tomo pela tua mão direita, eu te digo, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. O melhor amigo é Deus. Só que o jovem sai. E quando o jovem sai, ele se vê em uma situação tão complicada, que agora ele está apacentando porcos, ele está cuidando de chiqueiro de porcos. E a Bíblia diz que este filho pródigo, ele desejava comer as bolotas que os porcos comiam. Traduzindo nos dias atuais, ele estava na sarjeta.
Lucas 15, no verso 18, doutor Gervânio, a Bíblia diz que aquele jovem agora, ele chega e ele faz uma introspectiva. E ele lembra que na casa do seu pai, os trabalhadores, chamados na Bíblia de jornaleiros, eles tinham de tudo, de bom e do melhor. O seu pai tratava bem os funcionários, os servidores, os empregados. E agora ele estava naquela situação. Ele disse: eu vou até o meu pai. Eu vou dizer: pai, eu pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Me considere apenas um dos seus jornaleiros. O que me chama a atenção é que este jovem, ele decide procurar o seu pai. Ele decide, aleluia, que não quer viver aquele trauma. Ele não quer viver aquela circunstância. Ele não quer viver aquele problema por muito tempo. Ele diz: eu preciso colocar a casa em ordem. Eu preciso organizar as coisas. Porque do jeito que eu estou, eu vou, aleluia, sucumbir. Eu quero dizer para você que Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: os fracassos que você está vivendo, as dificuldades que você está vivendo, é porque você está faltando tomar uma decisão. A decisão sábia é entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele e esperar que todas as demais coisas Ele fará por você. Aleluia! O salmista, no Salmo 37, no verso 5, ele fala isso: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. A história do pai, juntamente com o filho pródigo, mostra que Deus, sendo este pai, Ele não quer ver os seus filhos desejando a bolota de porcos. Deus, Ele não quer que os seus filhos passem por necessidades, passem por dificuldades, ou até mesmo perca, aleluia, as bênçãos que já estão reservadas para você no céu. Deus trouxe pessoas aqui nessa noite, pastor Otávio, que está vivendo a sentença na sua história, na sua vida, e Deus está dizendo: decida nesta noite que você vai sair daqui diferente. Sabe, Salomão, em Provérbios 24, verso 13, ele diz: com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. Em Eclesiastes capítulo 10, versículo 10, o próprio Salomão, Eduardo Dantas, Salomão está dizendo: a sabedoria é excelente para dirigir. Ele para aqui. Sabe o que Salomão está dizendo? É melhor você tomar uma decisão hoje de não ficar com esta situação contrária na sua vida. É melhor você colocar as suas questões na mão de Deus, esperar que Ele pode fazer o melhor para você. Não saia daqui nessa noite sem tomar uma atitude, uma decisão sábia. Qual é a decisão, presbítero Helder? É servir ao Senhor, porque o Senhor tem bênção, tem vitória, tem vida eterna para lhe oferecer. Jesus, quando esteve aqui na terra, Ele disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que valor o homem dá pela sua alma? O Senhor está te perguntando nesta noite: vale a pena continuar neste negócio que você está vivendo errado? Vale a pena bater cabeça? Até quando ficará nessa situação prostrado? Salomão diz em Provérbios 24, no verso de número 17: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. O Senhor te trouxe aqui nessa noite. Você está prostrado, você está caído, você está em pecado, e o Senhor está dizendo: eu estou aqui pronto para te receber, para te perdoar. Eu vou renovar as promessas
conselho como em sabedoria. Em algumas versões é escrito obra, mas ele está dizendo de sabedoria. O Senhor é maravilhoso. O Senhor, Ele tem uma nova história para você nesta noite. Saiba que as decisões que você tomar aqui vai ser importante para o percurso da sua história. É melhor você ser prudente nesta noite, tomando a sua decisão certa, com sabedoria. Porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, que Cristo é a sabedoria de Deus. Talvez você entrou aqui dizendo: eu preciso tomar uma decisão, e Deus está dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de corações, e encontrarei descanso para as vossas almas. Você não precisa sair daqui nessa noite, aleluia, com um status de derrotado. Você não precisa sair daqui nessa noite dizendo: eu preciso voltar para onde eu saí agora, ou antes que eu entrei aqui eu estava. Deus está dizendo: você pode sair daqui diferente, transformado, mudado. Tome decisões verdadeiras, sábias, e você vai ver a vitória de Deus na sua vida. Não desista dos sonhos do Senhor. Não desista da promessa do Senhor na sua vida. O Senhor, Ele pode mudar a sua história. O Senhor tem novidade de vida para você. Eu quero perguntar nessa noite: onde está a primeira pessoa que entrou aqui nessa noite dizendo: eu preciso de uma resposta de Deus? E Deus está dizendo: ei, meu filho, eu te trouxe aqui para dizer para você: eu quero andar com você. Onde você for, eu quero ir junto. Não sai daqui sem Jesus. Onde está a primeira alma para Cristo? Onde está a primeira pessoa que quer aceitar a Cristo como Salvador? O tempo da graça está se fechando, mas a oportunidade está agora. O Senhor está chamando você que ouviu esta palavra. O Senhor, Ele não quer ver você, aleluia, tendo uma vida de derrota. Ele está dizendo para você: eu posso mudar o rumo da sua história. Onde está a primeira vida para Jesus? Tem alguém nessa noite que quer reconciliar com Cristo? Tem alguém nessa noite que quer tomar uma decisão sábia, entregar a sua vida para Jesus, dizer: Senhor, eu pequei, eu cometi erro, mas eu me arrependo e eu quero me tornar uma nova criatura. Aleluia! O Senhor está dizendo: venha, enquanto há tempo. Onde está a primeira vida? Queremos orar por você. Onde está a primeira pessoa que quer aceitar a Jesus? Tem alguém no nosso meio? Não tem? Que o Senhor possa nos dar outra oportunidade. Deus abençoe. Muito obrigado, meu pastor. Graças a Deus pelo culto dessa noite. Santa palavra. Deus tem uma resposta